O que é o ciúmes retroativo? Ciúmes retroativo é um ciúmes do passado da pessoa. Não. Não quer, é fora do relacionamento dela. Então, É sentir coisas antigas. ciúmes da namorada que a pessoa teve na Ex-namorado, adolescência. isso, esse é o ciúmes Mas é um ciúmes, tipo, é muito ciúmes? É muito forte. Quem sente ciúmes retroativo tem um processo de pensamento muito obsessivo. O que é um pensamento obsessivo? É um pensamento intrusivo, onde a gente não controla. Então vem um pensamento tão forte, com questionamentos tão grandiosos, que a pessoa começa a sofrer muito com relação a esses questionamentos todos. Que é, e se tal coisa aconteceu, e se isso aconteceu, e se aquilo aconteceu, e tal, 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 tal. E acaba sofrendo muito, tá? Muito, 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 muito. As pessoas deixam de dormir, deixam de trabalhar por causa desse ciúmes retroativo, que é uma coisa que pega dentro da cabeça dela e ela não consegue produzir mais nada, muitas vezes, porque é realmente um pensamento Intrusivo. intrusivo. Isso. E aí, com uma forma que eles acham de abaixar esses pensamentos é perguntando e questionando e vendo e fuçando e tentando e sei lá o quê. Só que esse ato de ir lá perguntar, por exemplo, que é o mais comum, o que aconteceu em tal situação? Ele reforça com que eu sinta mais ciúmes. Porque ao invés de eu estar resolvendo os filmes, eu estou buscando uma resposta externa. E essa resposta externa nunca é satisfatória. É tipo, você gostou dela quando você namorava com ela? Isso, como é que era? Como Olha, é que por onde era? você foi? Puxa, E mas estava pior com que, e vestido. pior que pergunta, gosta de perguntar, Isso, parece a que gosta de pergunta sofrer. Esse é interessante. Parece que eu sofri, eu entendo o teu ponto de vista, e realmente parece a olhos de quem tá fora, mas para quem tá sentindo o ciúme retroativo, a pergunta que se faz é para abaixar a É, obsessão. pra dar um alívio. É para dar um alívio. Que dependendo da resposta. Mas às Mas vezes nunca ele. chega. Então, porque aí ele pensa assim: eu a gente gostei, mas passou. Acho que ele não tá falando a verdade. Exato. Exato. Acho Entra que ele nesse não tá aspecto. querendo me falar a verdade pra eu não sofrer. Isso, não tá querendo falar a verdade. E aí, quando as pessoas têm ciúme retroativo, elas são muito, muito, muito detalhistas. Então, se na história que você contou, porque não é uma pergunta só, ela vai te perguntar 200 vezes, tá? Vai te perguntar hoje, daqui 3 dias vai te perguntar de novo, daqui meio dia vai te perguntar de novo. Então, pergunta. Ela fica assim? Sim, é muito dolorido, muito dolorido. É uma dor muito intensa que a pessoa sente. Então, ela pergunta milhões de vezes. Não é uma crise de ciúmes, tá? São coisas diferentes. Tá? São coisas diferentes. Ciúmes, vamos categorizar até para entender. Ciúmes. Ciúmes é um sentimento de medo, como eu te disse, um sentimento básico ali das nossas emoções básicas de perder o próximo, de ser traído. Então eu tenho medo, eu tenho uma insegurança. Muito Ciúmes tem a ver com grande. uma insegurança muito grande. O ciúmes tem a ver com. Geralmente ele é infundado, tá? O ciúmes, geralmente ele é infundado. Geralmente ele é irracional. E ele ocorre muitas vezes em crise e com relação ao presente, geralmente. Né? Então, se É. tô numa baladinha, alguém olhou pro meu namorado, fiquei brava, fiquei com ciúmes. Meu namorado olhou pra fulana, fiquei chateada, fiquei com ciúmes. Eventual ali. Passou 3 dias, tá tudo bem. Tá? É um evento. O ciúme se torna doentio a partir do momento que ele traz um sofrimento por muito tempo. Tá? Ou seja, não para-se de pensar sobre ciúmes, ou qualquer pessoa é uma ameaça, qualquer circunstância é uma ameaça muito grande. Aí ele já começa a se tornar doentio. O ciúmes retroativo, ele vai além do que está acontecendo no dia atual. E na realidade, boa parte das pessoas que sentem ciúmes retroativo não estão nem aí para a realidade do que está acontecendo no dia a dia. Não tem ciúmes do fulano, ciclano, beltrano. Ah. Tem ciúmes de coisas do passado, de eventos passados. O passado é uma ameaça pra ele. O passado é uma ameaça para ele. Só que na nossa cabeça, a gente não tem tão facilmente uma linha do tempo. A gente não consegue ver essa linha do tempo horizontal, como a gente vê ali no desenho. A gente vê como se fosse uma coisa vertical. Porque, de novo, como a gente até comentou há um tempo atrás, a gente tem a capacidade de ressentir. Então, eu pego coisas do passado, que eu nem estava presente, trago para o meu presente e ressinto aquilo. E questiono muito tudo aquilo. E coloco tudo aquilo em pauta. E vem um pensamento muito distinto, muito forte, onde eu sofro muito, a ponto de não suportar aquilo ali. Eu não suporto, as pessoas sentem ciúme extrovertido, não suportam E deve ser aquele momento. sufocante pra pessoa que tá. É sufocante, é muito sufocante. Quem Pa- sofre muito é quem Você sente. disse que beira o toque. Isso, beira o toque, por quê? Óbvio que tem uma semelhança, não é que tem ciúme extrovertido tem toque, não é isso. Mas ele é semelhante, porque existe uma obsessão, que é um pensamento muito intrusivo, e geralmente ele tem tempos em tempos ele troca. Então,
Hoje é sobre o ciclaninho de 1940, depois é sobre o ciclaninho X. Ele vai trocando ao longo do tempo. Ele, tipo, encana. É como se fosse um encanar, né? É como se fosse um encanar. Então, Só ele que, foca em alguma só coisa. que muito Muito mais potencializado, especializado. muito potencializado. Então, foca em uma coisa só. Aquele pensamento, ele ocorre 40 mil vezes ao longo de todos os dias. Ele não para, eu juro pra você, ele não para, aquele pensamento. Então, ele é uma obsessão. E para baixar essa obsessão, a pessoa tem algum ato, né, de compulsão, que é como o toque funciona, né? Então, a pessoa vai lá e pergunta, a pessoa vai lá e investiga, só que a pessoa faz uma inquisição. Não é uma pergunta simples, pô, e aí, como é que é? Pô, me conta como foi. Não, não é isso. É inquirir a outra pessoa. A pessoa pega e questiona muito qual a roupa, qual isso, qual aquilo, qual aquilo outro, tal. Vai passar no dia seguinte, como o pensamento ele não acabou, porque o pensamento não acaba, e toda vez que ele pergunta, ou ela pergunta, só por curiosidade, importantíssima, homens e mulheres têm ciúme retroativo. Não é algo só masculino e não é algo só feminino. Seres humanos são passíveis de sofrer ciúmes. Mas enfim, então ali naquele momento onde ele vai e pergunta algo, ele reforça a obsessão, porque ele nunca vai ter a resposta que ele tanto deseja. E mesmo que ele tenha, ele nunca vai acreditar. Porque, de novo, os ciúmes, que é ali o sentimento primário, né? Ele é infundado. Então, O sentimento é infundado. ele é infundado. E ele é, de forma primária também, uma coisa irracional. Então, nunca será real. Isso é um desequilíbrio ou alguma coisa que ele sofreu na infância? Ou as duas coisas? Vou ser muito sincero, tá? Não existem pesquisas tão profundas com relação a isso. Ao ciúmes Ao retroativo. ciúmes retroativo. Que é diferente do ciúmes. Ele é uma derivação do Derivação, ciúmes, né? Uma é. derivação. É como se o ciúmes fosse um guarda-chuvão, né? E aí tem o ciúmes retroativo. Ah, as pessoas que sofrem de ciúmes retroativo têm gatilhos muito claros, então elas conseguem notar que a partir de tal data tudo mudou, tá? E geralmente só é algum evento, tá? Algum evento qualquer que ocorra. Aquilo vira um gatilho muito grande e dispara, tá? E dispara mesmo. E aí o pensamento começa a vir. E interessantemente são pessoas muito inteligentes, altamente capazes, muito detalhistas. São todos muito fiéis àquilo que o outro fala. Então, se a pessoa contou uma história, ela vai decorar cada vírgula daquela história. Porque aquilo dói tanto nela que ela fica pensando tantas vezes que se você pedir daqui 5 anos para reproduzir a história, vai reproduzir vírgula por vírgula. E óbvio, né? Como eu disse, isso vai trocando ao longo Porque isso é do muito tempo. importante pra Isso é ela. muito importante, é uma dor muito intensa que ela sente. Só que toda vez que ela pergunta, ela cria um novo Cenário? cenário. Então, por isso que ele é interminável. Nossa. O pensamento se torna e se tal coisa. Então, ele pergunta, cria um novo cenário. Esse cenário vai desenvolver milhões de pensamentos. E esses pensamentos vão crescendo, então ele vai perguntando. Dando vai outras sofrendo. coisas. Isso, aí vai crescendo e vai perguntando, vai crescendo. Então, é como se fosse uma bola de neve que vai aumentando. E as pessoas que têm isso sofrem absurdamente. Ter curiosidade sobre o passado é natural, tá? É natural. Isso faz parte, a gente ter essas curiosidades sobre o passado e é até saudável. Ter curiosidade. O ponto é o que a gente faz com a informação que a gente recebe. Como que a gente elabora aquela informação que a gente recebe. E muitas vezes quem tem ciúme retroativo começou o relacionamento com 13 anos, 14 anos. E tem ciúme retroativo. Então as pessoas às vezes não Como têm assim? uma experiência vasta. Entendeu? Não é Basta que- um. Basta Mas é um, uma basta- paquera. Não, uma essa é a coisa- questão do ciúme retroativo. Nossa. Muitas vezes não importa, e realmente é assim, não importa se teve 10, 20, 150, ou nenhum. Nenhum? Ou nenhum. Mas vai porque ter aí ciúmes entra- do quê? Porque entra nas relações, porque talvez em outra esfera, porque cria-se pensamentos. Ou então, tipo, será que ele gosta de mim mesmo ou ele gosta do outro? Isso, eu gostava do outro. Da escola? Sim, ou porque será que na escola eu gostava disso? Será que ficou com fulano, ciclano, beltrano? Será que ela ficou comigo por causa disso, daquilo? E cria-se Nossa, é todo pirante. esse... cria-se cenários, cria-se ICs, que é uma desgraça na nossa vida, é o IC. Né? O IC, a gente cria 1 milhão de ICs. A gente cria realmente 1 milhão, a gente tem que parar de criar um ICs, a gente tem que ver fatos.